Arnaldo Spindel nasceu em São Paulo em 1953 e formou-se pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. Foi nesta mesma instituição que iniciou sua formação sociológica, trabalhando no Departamento de Ciências Sociais, sob a orientação do professor Maurício Trachtenberg. Depois ele acaba indo para Paris e terminando lá a sua formação acadêmica, concluindo alguns estudos que muito despontam aí na esfera política e também na esfera do socialismo e do comunismo. Eu estou falando de Arnaldo Spindel, que é o autor deste livro, O que é Comunismo, da coleção Primeiros Passos, da editora Brasiliense. Uma coleção que é bastante famosa, né? E muito popular. Acredito que muitos títulos, vocês que chegaram aqui, já puderam conhecer desta coleção. Inclusive tem sites por aí que disponibilizam toda esta coleção de graça. Basta você chegar até ele e clicar lá para fazer o download. Muito bem. Esta coleção Primeiros Passos, ela toca em pontos importantes, em temas que auxiliam as pessoas no tocante ao entendimento sistemático de alguns assuntos e temas do engendrar do mundo, né? E não é diferente com este livrinho, O que é Comunismo. Hoje, esta palavra, este termo, está bastante em voga, né? Até porque nós temos aí um partido no poder do nosso país que é aquilo que a gente pode chamar de o inverso do comunismo. Um partido de extrema direita, ideais de extrema direita, engendrando aí nossa sociedade. Pois bem, como é que este livro está dividido, por assim dizer? O Arnaldo constrói aqui uma introdução, onde ele vai apontar a relevância do tema. Depois ele entra um pouquinho na teoria do comunismo, né? Fala também da Internacional Comunista, que foi uma espécie de organização criada principalmente através dos russos para que o comunismo pudesse atingir o máximo possível de países na Europa e também em outros continentes. E por fim, o Arnaldo Spindel vai tecer aqui alguns comentários acerca da história e do histórico do comunismo aqui no Brasil. Se você é interessado neste tema, neste assunto, tá aí uma boa dica para vocês. Aqui você vai poder entrar em contato, né, com o conceito de comunismo. Você vai tentar entrar em contato também, perdão, você vai entrar em contato também com questões relacionadas à Revolução Russa de 1917, muito importante também para os países europeus, com desembocaduras no mundo inteiro. Você vai entrar em contato aqui com pequenos excertos, pequenos trechos de toda a teoria marxista, dialética do materialismo marxista, e também diretamente
adentrar o universo do Manifesto do Partido Comunista, escrito aí por Marx e Engels, em meados do século XIX. Livro este que marcou aí o início da expansão dos ideais comunistas mundo afora. Você vai entender também, lendo este livro, o porquê da Rússia efetuar um modelo de socialismo que, convenhamos, não era nada semelhante ao que a teoria marxista assim pregava. Por que tudo isso deu errado? A forma que a União Soviética via a sua relevância e interferência, quais as suas contribuições para a Europa daquela época. Estamos falando aí do início do século XX até meados do século XX, quando eclode a Segunda Guerra Mundial, e também após a Segunda Guerra Mundial, com o início desse período que a gente costuma denominar como Guerra Fria, um mundo bipolarizado entre capitalistas e comunistas. Por que essa ideia de socialismo soviético, vista por eles, não acabou pegando bem? O que acabou manchando, terminou manchando um pouco da magnitude e do esplendor dos ideais defendidos por Engels e Marx. É um livro muito interessante, você lê numa sentada, muito fácil. Você vai entender aí a diferença entre socialismo e comunismo. Acredito que muita gente acaba conseguindo, misturar esses dois termos, essas duas coisas, e imaginam que socialismo e comunismo são uma coisa só, quando não é bem assim. Socialismo, neste livro aqui, o Arnaldo deixa bem claro, o socialismo é uma ponte, é um estágio transitório, um local, um estado, um regime que vai proporcionar a chegada até o comunismo, ok? Então é como se fosse ali um local de transitividade, de transitoriedade, onde haveria ainda um outro passo, um passo final, que esse sim seria chamado de comunismo, ok? E é justamente nesse estado de transitoriedade, de trânsito, de mudança, chamado socialismo, que a gente vai perceber aí a importância da criação de uma ditadura do proletariado, onde o povo que derruba o poder, o regime do capital, o capitalismo, começa a destruir, a acabar com todas as interferências e influências pequeno-burguesas, para assim chegar aos moldes de governo por eles quistos, requeridos. Ok? Então, se você estiver trazendo aí na sua mente o desejo, a vontade de conhecer um pouquinho mais sobre este conjunto de ideias, este conjunto de pensamentos, de ações que teve e ainda tem uma importância fundamental nos dias de hoje, de todas as sociedades, de todas as civilizações. Fica aqui a dica. Eu peguei esse livro para reler recentemente, por conta do Dia Internacional
dos livros vermelhos, comemorado pelo pessoal do MST. E aqui está aqui a minha leitura, minha releitura. Já havia lido, não sei bem precisar quando, mas foi uma releitura. Em 1848, Marx e Engels publicam um manifesto comunista, exortando os proletários do mundo a se unirem contra a exploração capitalista e as desigualdades sociais, e a lutarem pela construção de uma nova sociedade. Com o manifesto, lançava-se a base de uma mudança radical da história da humanidade. O desenvolvimento do comunismo internacional e brasileiro, a partir da Revolução Soviética, a fundação da Internacional Comunista e as teorias de Marx, Engels e Lenin são assuntos fundamentais para compreender a extensão e importância do comunismo hoje. Você vai ter uma pequena ideia de quem foi Lenin, de quem foi Marx, Engels, de quem foi Joseph Stalin e também de quem são os comunistas atuais, né? Por que eles ainda atuam da forma que atuam. Então fica a dica, O que é Comunismo, do Arnaldo Spindel. Uma boa leitura a todos. Quanto mais você lê, mais sábio você se transforma, mais capaz de entender o que está ao seu derredor. Um abraço e sigamos, bucaneiros.